Aê, Reinaldo, tá ouvindo? Tá ouvindo a gente? Opa, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Grande rei. Tudo Pô, bom? tudo Beleza. ótimo, tudo ótimo. A gente está por aqui, Reinaldo, pelo Instagram e pelo YouTube também. Não sei se você está ouvindo bem, está ouvindo microfonia. Não, tá por aqui, tá tranquilo. Vamos Por aqui começar tá. então? Vamos, já tem pelo menos uma pessoa lá na live? Pô, o pessoal tá entrando. Eu acabei de mandar um pouco aviso pro pessoal aqui no Instagram, o pessoal que está no Instagram, só lembrando que a gente está fazendo a live também no YouTube com o convidado do Reinaldo. Lá pelo Instagram, pelo YouTube, você vai ter uma melhor experiência. Então, corre lá para o YouTube, é Escola do Meu, só digitar lá no buscador Escola do Meu e você vai encontrar o vídeo lá, na verdade, a live falando tudo um pouco. Você vai ter a experiência dos três, dos convidados e tudo mais. Mas voltando aqui para o YouTube, tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui. Tá rolando, tá rolando. Voltando aqui para o YouTube, então, já para a gente, sem mais delongas, né? Eu quero agradecer o tempo de vocês dois, tanto do Reinaldo, tanto com o do Reginaldo. Eu vou deixar mais até depois passar a bola para o professor Reginaldo aí, conversar com o Reinaldo um pouco mais sobre perícias, sobre essa área de perícias como um todo. Eu vou... Foi? Vou baixar aqui. E aí eu vou passar um pouco para o Reginaldo, no final talvez eu volte para falar um pouco do que vai acontecer esse mês, das iniciativas. A gente tem está preparando muitas iniciativas para esse mês, tanto para a semana que vem, um mini curso focado em perícia judicial, totalmente online e com certificado garantido. Então fica atento aí na programação, no fim dessa conversa, dessa live de hoje, eu volto falando um pouco mais de uns recados super importantes. Mas, Reginaldo, eu posso deixar com você a palavra e conduz aí, apresenta o Reinaldo, depois o Reinaldo vai se apresentar, mas pode conduzir aí o papo de hoje. Só o microfone está cortado, Reginaldo, do Zoom. Bora. Agora vai. 100%. Grande rei. Fala, Reginaldo. Beleza, Reinaldo? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, hoje estamos reunidos aí novamente, mais uma quarta-feira. Então, nós estamos numa maratona aí de live, né? Estávamos sempre aí nas quintas-feiras. Aí, nessa semana, a gente alterou, né, para quarta-feira. Semana passada também. Estamos numa rotina aí, entregando muito conteúdo para a galera aí do Instagram, a galera que está aí no Facebook, né, referente à perícia, no âmbito pericial de forma geral. Na semana passada nós falamos aí de engenharia diagnóstica, na retrasada nós falamos aí de avaliações, né, no âmbito da avaliação de imóveis urbanos, com vários colegas também aí, igual o Reinaldo, né, especialista também. Hoje a gente está com ele como convidado aí para participar com a gente. O pessoal está acompanhando a gente aí pelo Instagram, está acompanhando também aí pelo YouTube, né? E hoje, nada mais, nada menos, o assunto é uso capião. É uma das demandas gigantescas que tem aí, né, no âmbito da perícia. Quando a gente é nomeado, tem todo um processo aí de prazo, etc. Aí a gente vai conversar bastante com o Reinaldo sobre isso ainda, né, um pouco do que ele faz, do que ele atua, e como que ele chega, como que ele tem tanta perícia, né, meu? Eu tô há 12 anos no negócio e não consigo ter tanta perícia como ele. Então, ele vai explicar para a gente aí um pouquinho qual é a fórmula mágica aí desse negócio e a gente vai aprender com ele, né? Então, hoje, a bola da vez é o Reinaldo, né? Mestre aí no assunto, especialista no assunto. Eu vou fazer uma breve explanação do quem sou eu, né? Às vezes o pessoal ainda não me conhece aí. Meu nome é Reginaldo Gonçalves, sou engenheiro civil, atuo aí no ramo da perícia, da avaliação de imóveis, na inspeção predial, também atuo aí na parte de patologia construtiva, né? Patologia, né? Da construção civil. E estou aí um pouquinho de tempo, né? 6 anos aí dando aula em algumas escolas renomadas aqui em São Paulo, faculdades, né? E alguns cursos aí em company também. Tá? Então, esse sou eu, Reginaldo. Quem não me conhece, me siga lá na rede social
Engie Reginaldo Gonçalves, está lá no meu Instagram, tá? Acompanha a gente aí também na Escola do Meu, que é a nossa parceira, que está promovendo essas lives toda semana. Então, já me conhece, agora vamos conhecer o nosso convidado aí, Reinaldão, nosso amigo. Reinaldo, fica à vontade, se apresente aí para a gente, depois a gente entra aí com tudo no assunto de hoje. O pessoal tá bombando aí na rede social assistindo a gente, louco para pegar um pouco desse conhecimento nosso. Abraço. Tem muita gente? Eu nem sei, hein? Eu fico com vergonha. Mas é o seguinte, eu também sou engenheiro civil, adoro café, rock, skate, uma boa conversa, e costumo ser perito aí, né? E é isso aí, né? Atuo já faz há 11 anos. Eu mudei de área, eu era biólogo, né? Sou biólogo, minha primeira formação é biólogo, é biologia. Antes de fazer perícia, então, eu arrancava olho de defunto, né? No banco de olhos. Só que daí não quiseram mais eu por lá e daí eu resolvi mudar de área e aí estamos juntos agora, né? E é isso aí. Peraí, eu faço perícias, né, em imóveis, então desde posse, domínio. Você não sabia que arrancava olho de defunto, né? Ó, essa você não sabia. Olha, então, tem coisas aí sinistras. Mas tudo bem, atuo com qualquer procedimento, o processo de posse e domínio, uso capião, retificação de área, inspeção predial, né, com todos os objetivos, desde a vistoria de vizinhança, entrega e recebimento de obras e avaliação de imóveis, desapropriação, também qualquer coisa nesse sentido de avaliação de imóveis. E é isso aí. Tenho uma experiência aí já no judiciário há um bom tempo e também extrajudicial. Então, estou aí para trazer um pouco da minha experiência. Então, vamos nessa, né? Acho que o pessoal está um pouco ansioso aí. É isso aí, Reinaldo. Eu lembro de uma palavra que você me contou um dia, falou assim, um dia que vocês virem, né, um louco entrando de skate lá no TJ, esse louco sou eu. Radical, cara aí. O perito tá entrando de skate lá, cabelão, todo. Quem é esse cara aí, meu? Esse cara é o perito aí, o Reinaldo, que atua bastante na área. O cara é muito bom e diferenciado, né? É isso aí, Reinaldo. Vamos lá, então. Eu sei que você preparou algumas coisas aí para passar para a gente, né? Para a gente discutir. Depois aí vai ter também um espaço para o pessoal que quiser deixar alguma pergunta para nós respondermos, alguma dúvida pontual, tá? Mas fica à vontade. Quiser falar um pouquinho aí de como que a gente consegue atuar, né? Na perícia, porque nem todo mundo ainda é perito, pode estar nos assistindo. Tem advogados também nos assistindo, que tem algumas dúvidas aí em geral, né? Do que nós fazemos, né? Porque eles dão suporte para nós e nós damos suporte para eles também, para eles, né? Quando está atuando no judiciário. Então é interessante a gente introduzir aí com calma, né? No geral mesmo, depois a gente afunda mesmo, caso seja o seu contexto, eu sei que é de muito valor, a gente pode estar afundando mais, mas no começo é interessante a gente falar, pô, o pessoal que está chegando agora aí, né, como trabalhar no âmbito judicial do Estado, caso também queira trabalhar no federal, né, nas defensorias. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória, você já falou que é biólogo, que é perito, etc., mas às vezes gera essa dúvida, né? Pô, como que eu consigo ser nomeado nessa área? Qual que é o caminho que eu sigo? Como que eu faço para poder ter acesso ao processo? Coisas básicas, assim, de início mesmo, para poder todo mundo sintonizar e depois a gente decola aí com tudo. Fica à vontade, amigo. Vou falar, então, um pouco da minha experiência, né? Acho que nada melhor do que isso, né? Então, na verdade, eu caí de paraquedas. Eu acho que eu sempre caio de paraquedas, né? Acho que eu caí nessa live aqui de paraquedas também. Mas, assim, é um dos caminhos para quem gosta de altura. É o seguinte, que nem eu falei, né, eu trabalhava no banco de olhos, né, antes. Daí não deu certo lá, me frustrei um pouco. Eu era biólogo e, enfim, tinha uma pessoa que era conhecida minha já, e falou, olha, meu marido trabalha nessa área, você quer experimentar uns meses que ele está precisando de uma ajuda, né? E daí eu falei, por que não, né? Eu vou lá, desempregado, recebendo o seguro-desemprego na época, né? Só há uns 11 anos, acho que já tinha. E daí eu estava cansado de jogar Metal Gear Solid, não passava da fase, né? Daí eu falei, vamos ver o que é isso. Mano do céu, quando
assim, e nesse escritório só fazia uso do capião e retificação de área, só de posse e domínio, né? Daí, primeira vistoria, né? E eu, tipo, cochilava muito no carro, mas beleza, cheguei lá, esses detalhes são importantes. Cheguei lá na vistoria, tinha que conversar com a galera, tipo, sobre o assunto do vizinho. Mano, que vergonha. Eu falei, mano, mas como que faz isso? Nunca fizeram isso comigo, nunca vi isso. Isso não é mentira, né? Não existe isso. E daí, assim, foi passando o tempo e eu falei, não, legal, gostei, tô gostando. Passou 6 meses, eu falei, eu quero essa área. Eu comecei a faculdade de engenharia civil, fui fazendo a faculdade, fui ganhando experiência lá, só que, como eu falei, né, como era limitado a posse e domínio, eu senti a necessidade de buscar outras informações. Chegou uma hora que, assim, era meio, assim, eu queria mais, né? Então, eu fui atrás de mais informações, leitura, cursos, seminários, a oportunidade que eu tinha, eu não tinha muitos recursos, não, né? Mas a oportunidade que eu tinha, via se eu podia ir atrás, né? Então, fui adquirindo, depois do interesse na área, fui adquirindo conhecimento sob demanda mesmo, né? Ia me interessando e ir atrás. Curso mesmo de desapropriação, fiz no IBAP, bem curto, bem raso, mas daí a gente vai atrás das coisas e daí a coisa dá bom, dá muito bom. Então, eu recomendo isso, né? Se vocês tiverem contato com a área, vai atrás, tem muita coisa aqui, ó, temos a escola aqui, né? Temos os contatos todos, temos nós todos, tem muita informação, dá para ir atrás, mas assim, para ser nomeado, essa daí foi uma certa dificuldade, porque assim, me formei, né? Muito bem, me formei e agora eu posso tentar seguir o meu caminho, né? De alguma forma, né? Mas assim, ninguém dá muita dica. Não tinha os conhecidos, mesmo onde eu trabalhava, ninguém falou, olha, o caminho é esse. Isso foi um pouco assim, né? Foi meio frustrante, mas quando você não tem nada, você tem que começar a ir atrás também. E mesmo quando você tem que ir atrás. Eu digo uma coisa, talvez eu repita aqui e vocês vão me cortando se eu ficar repetindo, hein? Mas, assim, é legal a gente bater esse papo. Eu estou jogando uma experiência, o Reginaldo dá dele, só que muita coisa também vocês precisam saber separar o que é nossa interpretação, e que nem sempre é tão claro, e o que é informação mesmo, é a lei. Então, vá sempre atrás da fonte primária da informação. Não acredite em tudo que o Reinaldo fala, não. Fala, Reinaldo, mas de onde você tirou isso aí, cara? Daí eu vou falar, isso daí foi do Código Civil. Não, aquilo lá foi do CPC, foi do não sei aonde. Daí vocês vão ler, vão ter a sua interpretação e vão falar, eu concordo com isso aí, Reinaldo. Ou senão vai falar, putz, Reinaldo, acho que você vacilou, hein? Rever isso daí, vamos ler juntos? Vamos tomar um café e ler juntos? Então, isso é uma dica muito valiosa. Vai atrás da fonte primária. Não acredita 100% no que eu falar, não, hein, gente? Beleza? Falando em café. Cafezinho bom, né? Realmente, nós peritos temos que, a nossa base são as normas, né? E o Código Civil aí, o Código Civil, o CPC também, né? Que nos baliza, né? Tem muita norma também com muito erro, né? Tem muitas bibliografias que normalmente o cara escreveu o que ele entende ou o que ele achou que é certo. Nem sempre eles também estão certos. Então, eu costumo dizer muito isso, né? A gente fala, a gente dá curso, a gente coloca um pouco da nossa experiência, mas também a gente não somos donos da razão. A gente fala um pouco do que nós vemos, do que nós conhecemos. Não quer dizer que estamos certos, né? Sempre vai ter aquele questionamento, que é o que a perícia, que é o que acontece na perícia. Nós somos questionados logo no começo. Nomeou, apresentou honorários, aí já começa a fechar o pau, né? O pau fecha. Cerco fecha aí, quem puder mais, quem não puder mais, chora menos. Exato. É exatamente isso, porque assim, mesmo as normas, se você vê a BNT, são normas muito amplas. Pode, assim, se você fez seu TCC, precisou das normas de relatório, ou mesmo as normas de perícia e avaliações, elas dão margem a muita coisa. Por isso que o IBAP edita uma norma um pouco mais específica, às vezes para São Paulo, às vezes até nacional. Então, e nem tudo abrange as normas.
vocês vão se deparar com casos que vocês vão falar, nossa, mas isso eu não aprendi. Não, isso ninguém aprendeu em curso. E é por experiências que as normas são atualizadas, são renovadas, são participativas. Eu até comentei, tem uma amiga também de um curso, a gente fez um trabalho juntos, e eu falei, nossa, depois desse trabalho aqui, a gente acha que vai apresentar um trabalho lá no Congresso, lá no CobreApp, lá, sei lá, porque isso daqui foi muito louco, né? Então, isso que é legal também, é sempre ter essas parcerias. Nós precisamos não nos ver, assim, como concorrentes, mas sim como amigos mesmo, como colegas, porque a experiência de um ajuda muito o outro, tem muito mercado, e eu não ligo, assim, um dia que eu já vi aquelas prateleiras de processos, que eu falei, mas isso daqui um dia vai acabar. 11 anos e o negócio não acaba. Acabou porque agora está ficando tudo digital, né? Mas também se acabar, sei lá, eu vou virar só youtuber. Daí vocês se inscrevem no meu canal, tanto faz. Mas... E ativa o sininho, né? Segue no meu canal e ativa o sininho. Mas só voltando ao assunto, então, assim, para quem quiser começar, tá formado, né? Já tem o CREA, ou sei lá, o seu... está registrado no respectivo órgão de classe, procura as normas judiciais da Corregedoria Geral da Justiça. Tá? Lá ele disciplina tudo o que não está lá no Código Civil, no CPC, tudo que ali por exemplo, TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disciplina tudo. Então, ele disciplina, inclusive, o ingresso do perito, o que tiver falho lá ou incompleto no CPC, ele traz. Além de várias outras informações também do âmbito processual ali, tá, que precisa ser completado. E isso está atualizando toda hora, vai lá, dá um Google lá, normas judiciais, TJSP, anota isso daí, hein? Não sei se esse vídeo aí vai ficar no ar, mas isso daí já é uma boa dica. Então, foi assim que eu consegui entrar, né? Eu não tinha essas informações, fui atrás, fui buscando, achei, falei, então são esses documentos. Peguei, na minha época a gente tinha que imprimir um monte de coisa, certidão, não sei o que lá, e levar tudo lá, e daí você fica na fila, cada vara é de um jeito, não era nada unificado que nem é hoje, assim, era um trabalho mais de formiguinha, né? Então, você tinha que se apresentar, e as pessoas fecham a porta, não, falar com o juiz, não fala, o juiz não quer saber, porque aqui tem uma listinha da galera já, da patotinha, então cada lugar funcionava de uma forma diferente, aí às vezes ainda existem uns mitos, umas lendas, mas no geral, hoje em dia funciona de uma forma, dentro da plataforma, você não precisa nem sair de casa, mas mesmo assim, às vezes pode ser desejável você visitar as varas, os cartórios, né, se apresentar. Então, isso daí pode ser bem legal, sim, fazer, né? Então, tudo depende de você, da sua vontade e também dos procedimentos específicos do próprio lugar, do fórum da vara, né? Então, é assim que praticamente se começa, né? Então, bom, eu trouxe algumas apresentações, alguns slides aqui também para discorrer um pouco sobre esse tema aí, falar sobre nomeação, honorários, né? Mas não sei, aí, Reginaldo, você ainda precisamos, antes disso, falar de outra coisa? Ou se for um barulho aqui, é o gato roendo alguma coisa aqui. É os animais fora nós, né? Tem mais animais no ambiente. Pandemia. Não, mas é isso aí, Reinaldo. Eu também comecei, né? Caí meio que de paraquedas aí na situação, né? Fui conhecer o ramo da perícia um pouco tarde, eu costumo dizer, mas graças a Deus ela hoje me compensa desse tarde. Então não foi tarde, né? Foi no tempo certo, né? Fizemos aí depois a especialização na pós-graduação, né, de avaliações de perícias, depois eu fiz uma outra já de patologia da construção, e estamos aí fazendo avaliações de bastante perícia e também entregando um pouco de conteúdo que é o que nos fortalece aí também, né? Não sabemos de tudo, né? Nós aprendemos mais ensinando, né, do que simplesmente ali estudando em si, porque vem bastante dúvida, não existem casos iguais, são totalmente um diferente do outro, situações diferentes uma da outra, e nada mais, nada menos esse tema, né? Quando eu conversei com o Reinaldo aí, que é o mestre no assunto, a gente discorreu, falou, vamos falar do quê? Vamos falar do uso capião, que é de forma genérica, assim, geral, porque esse uso capião pode voltar para uma avaliação, pode ser uma retificação, né? E etc, etc, etc. Então,
A gente vai trazer na próxima semana aí já, né, deixando a galerinha um pouco antenada, vai ter novamente aí um outro tema voltado a essa questão de terra, que tem muita dúvida, muita interrogação aí em geral, para os engenheiros e os arquitetos que estão chegando no ramo da perícia e para também aquele pessoal que já está há mais tempo. Como eu disse, não é receita de bolo, né? Não é sempre a mesma coisa. Então, quando a gente consegue ter um pouco mais de experiência de forma geral, fica muito bom, né? Bibliografia, estudos técnicos, tem a questão também das servidões, né? Que é um assunto bem dinâmico, assim, que dá para discorrer bastante. Mas eu vou deixar você à vontade, Reinaldo, o material que você trabalhou aí, você preparou para a gente, né? Hoje mesmo eu fui chamado para dar uma assistência para uma colega aluna em 3 avaliações. Semana passada a gente teve aí 2 avaliações de inventário também, envolvendo aí questão de terra. E vamos embora, não para. Hoje um outro colega também me ligou lá de Sorocaba. Ó, pessoal, lá em Sorocaba tá nomeando, hein, meu? Vamos fazer cadastro lá em Sorocaba, porque a galerinha tá borburando. Bastante serviço lá, bastante nomeação. Pegar o carro aí e ir lá para Sorocaba. Mas para não ficar minhas palavras, vai fundo aí, Reinaldão. Bota aí para rolar. Tá bom, vou colocar aqui. Eu não sei como funciona aqui, nunca usei o Zoom assim ainda no YouTube, numa live. Então, você me fala se está tudo ok. Estamos todos aprendendo. 2020 está aquele ano do. Tá me ouvindo bem? É isso Tá aí. aquele ano. Todo mundo tá me ouvindo? Tá todo Bom. mundo me vendo? É o ano do. Exatamente. Esse é o Você ano. está visualizando aí, não? Perfeito, perfeito. Tá? Legal. Tela compartilhada. Então, bom, vocês já me apresentei, mas eu queria também ilustrar um pouco, que eu gosto de ilustrações. Calma aí, cadê? Aqui. Falei de skate, né? E processo. Da match, né? Combina. Gosto de café, gosto de rock. E gosto também de ao ar livre, escotismo, isso é bom, cara. Gosto de fotografia. E para falar um pouco aqui também, ilustrar o começo da minha carreira, foi bem assim, ó, né? Então, com os recursos que a gente tem em cima de uma tábua de passar, é bem interessante, né? E daí, de uma hora para outra, você tá ali, ó, no meio de tudo acontecendo, vários riscos, várias emoções. Então, isso daqui é um pouco, resume um pouco quem eu sou e um pouco da trajetória, né? Mas beleza, aqui também foi o que eu já falamos, né, sobre o grande jogo disso tudo são as informações e você atrás da fonte primária, certo? Então, temos Código Civil, Lei de Registros Públicos, Código de Processo Civil, existem várias resoluções e normativas do CONFEA, do CREA, ou o respectivo órgão de classe que precisam também ser observados. Temos as normas técnicas, normas judiciais, e vou chamar a atenção aqui para uma coisa que a gente ainda não disse, mas são técnicas de redação forense. Então, sei lá, as pessoas podem achar que isso é mais para advogados, mas eu creio que não. Tem muitas lições que eu uso lá, inclusive várias postagens minhas no Instagram, eu criei uma série de postagens e pretendo reproduzi-las no YouTube, que são muito importantes. Então, procure esse conteúdo também, é muito importante. Então, só aqui eu já dei algumas dicas aí que eu não recebi na minha carreira inteira, que eu corri atrás. Então, já temos grandes coisas aí, né? Então, vamos ver, seguindo, também falamos um pouco sobre... Não falamos da nomeação, né? Tudo bem, a gente está inscrito, estamos habilitados no Tribunal de Justiça, e tudo daí, cada vara tem uma relação de peritos, né? Então, ele vai, passa um, passa outro, chegou na sua vez, então ele dá a nomeação, o juiz também fala quais são os pontos controvertidos que precisam ser esclarecidos e os quesitos, e a partir daí, não se precipitem. Se vocês ficarem alucinados ali no Diário da Justiça Eletrônico, a partir da nomeação, calma, que ainda
as partes precisam se manifestar para ver se eles vão solicitar o seu impedimento ou a sua suspensão, eles vão nomear assistentes técnicos e eles vão podem apresentar quesitos, né? Então, segura a onda, depois disso você vai ser intimado para sim apresentar a proposta de honorários. Então, não queime a largada. Eu falo isso porque eu já queimei a largada, tá? Então, às vezes a gente só aprende se queimando, né? Então, a partir de que você, então, foi intimado, você vai ler os autos completamente e depois eu vou falar que isso é muito importante, vou ilustrar aqui que isso é muito importante, tá? E também você pode solicitar, você pode se recusar ao cargo por impedimento e suspensão, tá? Porque você é amigo íntimo das partes, do advogado, já trabalhou ali no imóvel de alguma forma. Então, isso vocês precisam observar também. Isso também já aconteceu comigo, tá? E temos casos para lidar com gratuidade da justiça, tá? Eu sei que esse caso vai chover de perguntas, tá? Tenho certeza disso. E isso é muito chato. As perguntas não são chatas. Quero todo tipo de pergunta. Nenhuma vai ficar sem ser respondida, hein? E, então, a partir de tudo isso, eu obedeço o regulamento do IBAP, pego o endereço, levo em consideração a complexidade do caso, faço as considerações, solicitações e boa, minha proposta de honorários está ok, né? Então, isso na prática, deixa eu compartilhar esse link aqui, eu falei que se a gente conhece... Ai, caramba, como que eu faço aqui para compartilhar uma outra tela? Tá, se a gente conhece as partes... Esse foi um caso aqui é o número do processo que está lá na tela também, em que a hora que eu recebi, eu falei, nossa, acho que eu já ouvi falar o nome desse advogado, e realmente a gente já estava trabalhando em uma retificação de área nesse mesmo imóvel. Então, a minha obrigação era falar para o juiz, olha, infelizmente eu tenho que recusar esse caso, tá? Então, aconteceu que ele me substituiu depois por um colega, ok? Então, observem bem isso, tá? Porque depois, no meio do caminho, lá no final, você tem que devolver o dinheiro ou a sua perícia anulada e você não quer isso nem para você, nem para o cliente, nem para a sua carreira. Então, são coisas bem importantes para serem observadas e esqueci como passa aqui de tela, achei. Esse caso aqui é o seguinte, é um outro caso. O que acontece falando em gratuidade? Se você é obrigado a aceitar, não, você não é obrigado a aceitar. Então, esse processo aqui é de 2011, o primeiro perito foi nomeado em 2013, então ele não aceitou, eu fui nomeado nesse processo também, o total foram 7 peritos até que se arquivou o processo porque ninguém aceitou fazer, ok? Então, se você não quiser, você não precisa aceitar, né? Porque não tem como realizar uma perícia de uso capião, pelo menos, tá? Pelo um valor que eles têm uma tabela que acho que é de quase 300 até quase 900 reais. Eu vou te explicar por que não dá para fazer perícia de uso capião por esse valor. Então, aqui eu vou agora trazer vários recortes de vários casos, tá? Então, isso daqui é prática mesmo, viu, gente? Então, o Reginaldo me pediu para trazer questões práticas, tá? Nem tudo dá para ilustrar com foto, né? Então, principalmente essa parte de gratuidade ou não, mas eu vou trazer recortes. Então, aqui é justamente um caso que eu fui nomeado já, você pode ver em substituição, né? E que o juiz pediu para ver se eu concordo em realizar somente por esses valores que são baixos, né? Então, caso positivo, preencher uma planilha e, caso não, para eu ser substituído. E o que você faz com uma decisão dessa, né? Então, vamos ver o que eu fiz nesse caso. Nesse caso, lembra que eu falei que era importante ler o processo inteiro? Então, né, com todo respeito, você tem que falar sempre com respeito, sem arrogância, tá? Então, eu falei, possivelmente houve um equívoco
para eu me manifestar em fazer com gratuidade, porque a gratuidade foi indeferida. Então, daí eu falei, ó, considerando o imóvel tal, 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 e coloquei lá meus honorários. Então, leia o processo, porque olha que legal, né? O juiz, o Ralph, ele é um cara muito bom. Então, ele assiste a razão do perito nomeado. Então, como foi indeferido o benefício da justiça gratuita, então as partes precisam se manifestar para ver se aceitam, né, os meus valores. Então, percebe um detalhe aqui. Eu fui nomeado em substituição. O perito anterior não se atentou a isso. Ele não leu o processo inteiro, ou faltou um pouco de atenção na leitura, e um mínimo detalhe, eu consegui converter uma coisa que até então estava como justiça gratuita, até cadastrado no processo por um equívoco. Então, leia atentamente o processo, que vale a pena, tá? Não é perda de tempo. Quantos volumes tem? 10. Lê os 10. É o risco do nosso trabalho, mas você pode converter em vários casos, e isso é o que eu defendo. Aqui, deixa eu ver, é outro caso, tá? Então, também de gratuidade. Então, se liga assim no detalhe, né? Aqui em cima está o número do processo, né? Você vê que é outro. Tem um barco na garagem, tem uma chaminé. Então, assim, a casa ela tem padrão superior ou fino. Então, eu coloquei na minha própria estimativa, pedindo para que houvesse a reconsideração, considerando que envolve, né, os honorários periciais, nem que seja para ele somente desconsiderar a gratuidade nesse aspecto, né, porque isso pode estar lá no Código de Processo Civil. Então, eu fiz toda essa informação, e só que a juíza ela entendeu que não cabia a mim impugnar, né? Bom, tá bom, é fazer o quê, né? Às vezes a gente tenta, né? Esse foi o que eu tentei. Só que daí houve um contestante na ação, ele pediu a impugnação. Acho que ele leu um pouco a minha manifestação e falou, olha, vamos impugnar por essas razões. E a parte falou, olha, eu pago R$100 por mês, porque é o que eu tenho. Bom, vamos ver o que a juíza falou. Ela achou que R$100 não era conveniente, então começou a nomear outros colegas. Um perito solicitou honorário de 2.250, a parte não quis, falou que só pagaria R$100 mensais. Outro perito foi nomeado, ele falou que não consegue atender a demanda. E o que aconteceu? Mudou de juiz. Daí o juiz ele falou, espera aí que a gente ainda não considerou aquela impugnação à gratuidade do contestante. Daí ele trouxe todas as informações que a gente tinha colocado no processo, e daí o que ele fez? Ele falou que não há miserabilidade aqui, e então ele revogou a gratuidade, ok? O que acontece? E daí ele me reconduziu ao cargo, porque quando o contestante ele pediu a impugnação, ainda estava na minha vez. Então, os dois outros peritos, eles, então, foram desconsiderados, e como a gratuidade foi revogada, ele me reconduziu ao cargo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas, olha, não é besteira, tá lá, hein, gente? Resumo lá aqui voltando. A parte ela não ficou conformada, ela entrou com recurso, só que ela perdeu, né? Então a Câmara lá de Direito Privado ela falou não, tá certo, né? Então o juiz manteve a decisão e então eles estão pagando até agora. Então leia atentamente, porque assim eles falaram que isso daqui, os honorários realmente, a gratuidade ela interfere na perícia, né? Então ela precisa ser observada. Então nesse caso ele conseguiu revogar a gratuidade. Um outro caso, tá bom? Vamos se atentar nessa questão de gratuidade, mas agora são honorários. A parte não tinha gratuidade. Primeiro perito nomeado solicitou R$6.000
tá? Para fazer a perícia. A parte falou, não, eu só pago 2.800. O perito, tá bom, consigo fazer por 4.000, vai, vamos lá, um meio termo. A parte falou, não, entrei no site aqui do sei lá qual, é um perito aí que eu não vou falar o nome, mas não é que ele esteja errado, mas falou que simulou lá quanto seria. Esses peritos, hein, Reinaldo? Não, mas ele não está errado, mas é que eu não quero... Certo. A gente vai chegar lá, né? Talvez aqui, acho que eu mencione. Falou que o método era esse, que era aquele. Acontece que ela pegou uma informação que não cabia, né, para o caso, e transformou uma falácia enorme, né, falando em valores de aluguel. Peraí, mas isso daqui é uso capião, né, gente? E acontece que daí ela não se conformou e como não houve acordo ali, então fui nomeado em substituição. Só que, né, que eu fiz? Então, eu desconstruí aquelas informações. Ó, tá vendo? Falei que não ia falar do perito, mas trouxe ali a informação. Tá, no site Manual de Perícias. Mas eu falo assim, que ele não estava errado, porque existem várias observações. E, ó, A, B, C, D, E. E nenhuma dessas foram observadas. Só que eu pontuei tudo isso. Eu falei assim, e tem a minha estimativa está fundamentada de acordo com o regulamento de honorários do IBAP, CPC e o que for, né? Então, está todo lá regulamentado. Segundo, isso daqui não é válido porque o próprio site fala que cabe para tais considerações. O que aconteceu? Adivinhe? Mágica. O Ralph, de novo, já falei que ele é um cara muito esperto, ele falou que o valor era razoável, sim, e que ele fixou, né, então, os honorários 7.500. Veja bem, o primeiro perito, ele tinha baixado de 6.000 para 4.000 e as partes queriam pagar só 2.800, se eu me lembro. O que as partes falaram? Aqui não, já pulei, e a conclusão é o seguinte, eles pediram para voltar o valor do perito a 4.000 que eles pagariam, e o juiz, ele falou, não, mantenha minha decisão, aqui não é bagunçado, o perito aí, ele foi nomeado, ele trouxe todas as informações, então é esse o valor, ok? Então, conclusão, eles tiveram que pagar esse valor, que é praticamente o dobro que eles recusaram, né? Barato às vezes sai caro, então fica até uma dica aí, se tem advogados aí de plantão, olha, temos uma nova geração de peritos aqui. Então, o interessante aí, Reinaldo, aí é o finalzinho aqui, né? Que o juiz colocar, podem ser parcelados. E normalmente, nós que colocamos aí, falamos, já que o cara está falando que não tem condição de pagar, né? Então, parcela em 10 vezes, aí 6 vezes. Né? Sim, exatamente. Aqui ele é o interessado, né? Mas aqui o despacho do próprio juiz já falou, o valor é esse e pronto. Agora, se não quiser à vista, né? Paga aí parcelado e vamos dar sequência no processo. Bem interessante esse caso. É porque a gente adianta muito para facilitar, porque rola aquele lance de celeridade e economia processual. Então, a gente dá algumas dicas, né? Então, por exemplo, isso que o Reginaldo está falando, se vocês querem... você falou de gratuidade, mas você não falou nada detalhado. Mas eu vou dar a dica, hein? Artigo 95 e 98 do CPC, fala sobre a gratuidade da justiça. Ele fala exatamente isso daí. Acho que no 98 tem vários itens ali, né? E ele fala 3 coisas muito importantes que eu sempre uso nas minhas estimativas. Uma, que como a gratuidade ela pode ser para todos os atos processuais ou não, então é quando eu falo, olha, como interfere na perícia, eu prefiro que isso daqui não seja abrangido por isso. Ou pode também ser um desconto, porque não dá, gente, assim, fazer, por exemplo, um levantamento topográfico, que é essencial, se não tiver para uso capião, não vejo como prosseguir com uma perícia, é no mínimo, sei lá, hoje em dia uns 2,5 pau, 3, né? Então, como que você vai viabilizar uma perícia lá que pela defensoria paga no máximo R$900? Então, você não ganha nada e você ainda tem que pagar do bolso. Então, é meio sinistrão isso daí, né? Eu insisto nisso, né? Mas temos opiniões diferentes e
estou aberto a todas, né? Vamos debater muito no final sobre isso. Mas eu acho isso muito legal. E também, acho que é no 98 ainda, ele fala assim sobre parcelamento, né? Então, às vezes a gente mesmo já adianta essas questões. Eu adianto, né? Desconto, parcelamento, porque a gente já dá dica ali para o negócio falar mais legal, para fluir. Porque a gente sabe que muitas vezes demora. Então, vamos dar as ideias e deixa fluir, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas, assim, das pessoas falam, nossa, mas você é mercenário, Reinaldo, mas como assim? Nem sempre. Na verdade, não é bem por aí. Esse aqui é um caso, tá? Esse número é o processo. O que aconteceu? Aperte os cintos que o perito sumiu. O perito foi nomeado, apresentou o laudo, houve uma manifestação da prefeitura e o fórum não achou de jeito nenhum o perito, ok? Eles me nomearam em substituição, mas o trabalho estava todo pronto, né? Então a prefeitura falou, olha, a distância aqui está errada até a rua e o perito ele não colocou aqui na planta a cota, né, da calçada, do leito carroçável, até o alinhamento oposto. Daí, poxa, pensando nessa questão de celeridade e economia processual, eu falei assim, não, peraí, né? Deixa eu dar uma olhada nisso. O trabalho está todo pronto. Fui lá no Google e vi que a única diferença era a referência. Então, fiz a minha manifestação, coloquei aqui no Google e falei o seguinte, o equívoco se deu somente quando o perito mencionou o nome da rua, que ao invés de ser tal rua, era a outra rua. Mas a distância está coerente e as cotas você pode pegar pelo escalímetro, porque o desenho está ali, está real. Né? Mas, se a prefeitura insistir e quiser um levantamento novo, eu coloquei lá, fiz a minha estimativa, coloquei o valor. Daí, o que aconteceu? Eu não cobrei por isso, né? Daí a prefeitura falou, não, legal, tá valendo, é isso mesmo. Então, tá vendo? Dá para trabalhar uma pequena informação, você não precisa cobrar por uma coisa assim, já retirei o processo, já estudei, já foi, a parte já pagou pelo laudo. Então, eu não vou cobrar por uma coisa que você só falou, olha, só foi um equívoco disso e daquilo, apesar de ter estudado, ok? Então, há vários casos, né? Outras pessoas poderiam ter cobrado? Podem, não vou julgar. Não vou julgar ninguém aqui, né? Mas cada um, isso que é o legal, cada um vai ter uma forma de trabalhar. Posso que tem um monte de gente que falaria, nossa, mas aquele lá eu cobraria, aquele lá não, esse daqui eu cobraria. Mas beleza, tá? Cada um tem um perfil. Engraçado que nesse mesmo caso, mais para frente, teve um vizinho do fundo que contestou, falou que a planta não era aquela, porque ele tinha posse de não sei que parte, que era 50% do imóvel, voltou para mim. Eu falei, não, beleza, então tá. Aí agora eu vou ter que fazer uma vistoria complementar e vou ter que fazer um laudo aqui, né? Se mudou a situação, ou, quer dizer, se estava de outra forma e o perito errou, então beleza, né? Agora, como se fosse um segundo laudo. Cobrei lá o valor, a parte depositou, voltei lá, só que assim, antes disso, eu já estudando, eu não vi nenhum elemento que comprovasse aquilo que a pessoa falava. Ela só falava de 50%, e como era família, eu suspeitei que o negócio fosse uma herança, e que ela está falando de 50% de direito, vamos dizer assim. Mas o uso capião já é a posse, né? Então, aí eles precisam conversar numa ação própria para isso. Mas eu só desconfiava. Fui lá para constatar a situação, porque eu posso estar errado. Mas fui lá e a situação realmente era a mesma que o perito já tinha constatado. Ou seja, eu fui lá e a situação que o perito viu permaneceu inalterada. Então, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o mesmo trabalho que já está feito? Eu falei, não, né? Quer dizer, eu tinha entrado, conversei com as partes, olhei, eu falei, meu, não tem nada a ver. Voltei, preparei a informação e conversei com a juíza. Eu falei, olha, é o seguinte, né? Conforme está aqui, né? A minha petição, que nesse caso era processo físico até, falei, ó, situação é a mesma, aconteceu isso, 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 e estou devolvendo.
Daí a juíza até arregalou os olhos e falou assim, nossa, mas e agora? Então, assim, é que nem o Reginaldo falou, há vários casos e até os juízes, eles falam, e agora? Nunca vi isso. Ela falou, não, peraí, mas você precisa ver um valor para pagar, para você ser ressarcido de alguma coisa. Eu falei, não, eu não quero, porque, na verdade, todo o trabalho que foi feito, ele está válido. Sim, eu tive trabalho, eu tive custo, eu tive deslocamento, mas eu não acho legal as partes pagarem por isso. Por um pedido incoerente, eu não acho legal. Então, não cobrei nada, devolvi e tá lá rolando. Se precisarem de mim, é só chamar. Entendeu? Então, são vários casos, cada um realmente diferente do outro. Então, é difícil, né? Num curso, vamos falar curso de uso capião, você não vai ver nenhum curso que vai falar de todos os casos. Então, vamos ver qual que é o próximo caso que eu vou trazer aqui. Então, agora estamos falando de posse, tá? O número do processo está aí. E é o seguinte, uma vistoria, né, de uso capião lá no Brás. Então, imagina a situação. Primeira coisa, o que a gente precisa para uso capião? São dois elementos, posse e domínio. Posse é realmente quem está lá no local, como que ela usufrui do imóvel, ou como que é a posse de quem está requerendo a ação. E domínio é sobre qual registro imobiliário, né, está aquilo que a pessoa quer ou aquilo que a pessoa está na posse. Então, são dois pontos, mas sobre esses dois pontos existem coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui. Então, falei, é no Brás. Não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas quem não é, imagina Centrão Velho de São Paulo, uma muvuca, quase tudo comercial ou cortiços, tá? E olha esse detalhe. Essa é uma viela particular, vocês veem aí que existe o portão e o imóvel está lá dentro. Então, quando a gente investiga a posse, como que é? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses dois carinhas aí, ó. Temos o Robertão ali, parece que está soltando magia com a mão. Temos o Felipe ali, ó, que parece que está entrevistando alguém entre as grades. A gente trabalhou juntos, né, no escritório. Então, essas são algumas ilustrações. Obrigado por ceder aí as fotos, garotos. E é o seguinte, a gente precisa perguntar sobre a posse, né? A gente investiga a posse, somos investigadores nesse momento. Então, que nem eu falei, no começo eu falei, nossa, mas a gente vai lá e vai perguntar para as pessoas, para os vizinhos, e como que a gente chega? É aquela vergonha, como é que faz? Sim, a gente faz isso. Só que eu vou voltar, imagina essa situação. Imagina Centrão Velho de São Paulo, cortiços, imóveis comerciais com alta rotatividade. Então, eu cheguei lá no imóvel, bati. Nesse processo, detalhe, a pessoa falou que morava lá no imóvel, que era da família há muito tempo. Eu chego lá, bato no imóvel, não é o requerente que mora. Então, primeira coisa, uma informação que não bateu com o processo. Pode comprometer? Não necessariamente, tá? Porque existem casos de uso capião que a pessoa precisa sim morar. Tem casos que não. Mas tudo bem, né? A pessoa só poderia ter jogado a real. Então, quando não joga a real, começa a vir as purguinhas atrás da orelha, sabe, gente? E daí, o que acontece? Perguntei para a pessoa que morava lá. Você conhece o requerente? Sim, conheço. Legal. E você está aqui sob quais condições? Eu sou inquilino. Inquilino de quem? De outro fulano. Tá bom. Então, quer dizer, o requerente, ele nem mora no imóvel, ou seja, ele não tem a posse direta, e ele nem é quem aluga o imóvel. Então, ele nem tem a posse indireta do imóvel. Então, esse é um detalhe bem importante. E a posse, então, está vinculada a uma pessoa de mesmo sobrenome, pode ser da família, mas que não era nem mulher deles, assim, era estranho ao processo, né? Daí, tudo bem. Até aí eu já tinha um pouco de convicções. Fui no vizinho do lado. Você conhece a história desse imóvel? Sim. Tal pessoa, que era
realmente a mãe, né, dos requerentes morou aí, só que faleceu, o imóvel ficou desocupado por um tempo. Isso já é uma prova de descontinuidade de posse, que é importante, que já não permite uso capião naquele tempo. Tudo bem, depois o imóvel foi ocupado por um rapaz que se casou com essa pessoa que aluga o imóvel e que depois ele se mudou e colocou o irmão dele lá, que é esse inquilino. Então, ou seja, resumo da ópera, cadê a posse dos requerentes? Então, você vê, no processo está lindo, maravilhoso, né? Fala isso, fala aquilo, às vezes até tem alguma conta, mas tem alguma coisa estranha, certo? Tá? A posse não é realmente fiel ao que está escrito e eu vou investigar, tá? Se eu for nomeado, eu vou até o fim. Então, acontece isso. Então, isso é o que esses rapazes também já sabem. Então, cuidado se vocês verem o Robertão ou o Felipe aí como peritos um dia, pode ter certeza que a perícia vai ser feita com muito zelo, tá? Aí eles devem estar na live aí assistindo e podem fazer pergunta também, viu? Então, aqui é resumo dessa história que eu contei, tá? Então, apesar de não ter nenhum conflito, teve descontinuidade, tá na posse. A posse não foi contínua ali. Esses nomes aqui são fictícios. Apesar que o processo é público, vocês podem pesquisar, mas aqui eu só quis descaracterizar um pouco. E então, eu não consegui caracterizar a posse dos requerentes, ainda considerando isso. Não tinha mais ninguém para eu perguntar. Por quê? A região não permitia isso. Eu fui atrás de mais moradores antigos, não tinham, eles se mudaram. Muitos imóveis comerciais e com alta rotatividade, os cortiços também. Então, não tinha mais ninguém para eu falar. E eu me convenci também que mesmo que eu falasse, a história era aquela. Era confirmada que a posse recente dos requerentes não estava sob nome de pessoas desconhecidas até então no processo. O que acontece? Os autores ficaram inconformados, né? Falaram que, então, eu não fui conclusivo, nem concreto e nem especificamente, ferindo o CPC. Que eu não, então, prejudiquei o contraditório. Tá, esse daqui é só o recorte final, que foi umas 4, 5 páginas, assim, de falácias enorme, tá? Que eu evitei. Fez os advogados escrever aí, meu. Caramba. Aqui eu repeti, olha que erro cruel, hein? Mas, enfim. Então, mas assim, eu não, em momento algum aqui eu quero generalizar, tá, gente? Eu conheço muito advogado, inclusive muitos estão aí vindo lá do Instagram, enfim, mas assim como tem muitos peritos que eu já mostrei aqui que vacilam, tá? Então, de maneira nenhuma eu quero generalizar que perito isso e nem que advogado aquilo, tá? Mas sim, existem bons e ruins em qualquer área, tá? Assim como eu elogiei o juiz também, o Ralfo, e também existem muitos momentos, nós podemos errar, os advogados podem errar, todos podemos errar, tá? Então, o que aconteceu aqui? Depois daquelas 3, 4 páginas imensas de muitos insultos, eu resumi em 2 coisas. Eu falei que, na verdade, tudo o que eles reclamaram lá da 318 a 321 estava atendido no meu laudo, principalmente no item 2, para gato. E realmente, eu coloquei assim, eu não tenho culpa das circunstâncias e dos fatos que não favorecem o que eles requeriram. Eu não tenho culpa, né? Então, eu falei que, com todo respeito, vai lá, lê de novo o laudo, e se tiver alguma necessidade de maiores esclarecimentos, eu estou à total disposição para comparecer numa audiência de instrução e julgamento, conforme o próprio CPC. E aqui vai aquela dica. São coisas que estão lá, que não são nós que precisamos solicitar, mas a gente dá as dicas, né? Eu estou à disposição, né? Eu fiz lá o trabalho, eu sei o que eu fiz, né? Eu estou convicto do que eu fiz, mas se eu tiver errado, vamos lá, vamos conversar, não tem problema nenhum, ok? Mas, para a celeridade, vamos lá, conversa de uma vez, a gente esgota as possibilidades,
às vezes entra num consenso e boa, né? Bola para frente, não vamos atrapalhar, né, o pedido. Vamos ver se é um próximo caso aqui. Passa. Então vamos lá. Ainda falando de posse. Esse daqui Ô, foi Reinaldo, tem uma pergunta aqui. Olha, legal, vamos lá. Podemos parar uma pergunta aqui, eu até te interrompi. O Marcos Grossi, o Marcos, grande Marcos, quero você aqui, hein, com a gente. Pode não. Mas o Marcos perguntou assim: boa noite. Quais as evidências que busca para comprovares a posse além de depoimentos? Todas. Boa pergunta, hein? Foi excelente. Mas são todas mesmo. Nós precisamos entrar no imóvel. É engraçado, tem muitos casos. A gente tem que prestar atenção nos detalhes, ok? Antes de tudo, no próprio processo. Né? Quando já tem algumas coisas estranhas, assim, com uma certa experiência, a gente vai sentindo, né? Porque tem muitas informações, nós vamos até ver aqui, que elas não são muito coerentes. Então, acontece aquilo, vem aquela pulguinha atrás da orelha, a gente começa a olhar para as coisas com mais detalhes. Mas uma coisa muito legal, né, que eu faço muito, que é muito comum nesses casos, e que tem muitos casos que as pessoas não moram e falam que moram, alguns casos interferem, outros não. Mas os meninos até podem confirmar, né, um caso que a gente trabalhou junto no outro escritório, que a requerente falou que morava, e naquele caso era muito importante isso. Ela morava no imóvel, daí você vai no imóvel, tipo, e era uma senhora, só que tudo assim, quem atendeu foi o genro, tudo muito moderno, quartos não tinha assim, tinha o quarto do casal e o quarto das crianças, então onde que a senhora morava, ou dormia? Não tem nenhum porta-retrato com a foto dela, apesar de ser genro, né, e ter a filha. Assim, infelizmente a gente acaba observando até as roupas no varal, tá? Sem intimidades, viu, gente? Mas assim, a gente acaba observando muitas coisas, tá? E daí tudo isso ajuda a gente a definir. Então, quando a gente começa já a passear pela casa, pelo imóvel, a gente já começa a falar, então nesse caso aí eu não aguentei, né? Daí, a senhora mora aqui? Mora aqui. E ele foi cara de pau de falar que ela morava ali. Eu falei, tá bom, vamos ver, vamos dar um pouquinho de linha, né? Que nem pescar. Eu nunca pesquei, mas eu sei que é assim. Vamos dar um pouquinho de linha, porque vamos ver o que os vizinhos falam. Então, aí sim, eu peguei nas declarações, daí eu lá conversando com a vizinha, na frente dele, falei, tá. E faz quanto tempo, então, que a pessoa mudou daqui? Faz um tempo que ela foi para a praia. O cara ficou branco, preto, azul, vermelho. Eu olhei para ele assim. Ele, sim, não, ela até era dona de outros imóveis aqui, tinha uma padaria, não sei o que lá, tal. Ela resolveu deixar aí, vendeu outros imóveis e foi morar na praia, né? Então, assim, tudo desde o processo, desde os imóveis, e para fechar são declarações. Não tenho como fazer, concluir nenhum uso capião se eu não conseguir algumas informações com pessoas no local. E até hoje, graças a Deus, eu consegui. Às vezes é um pouco difícil. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Se não, pode mandar de novo aí, se não ficou tão claro, que a gente vai conversando. Mas aqui também é um outro caso de posse, porque às vezes é difícil mesmo. Por exemplo, esse daqui é um posto de gasolina, como vocês estão vendo, né? Só que a pessoa lá não pediu posto de gasolina, porque esse imóvel é alugado. E assim, essa pessoa recebeu... Pode falar. Compartilha a tela do posto aí. Tá aparecendo. Não tá na tela? Não, agora não. Ixi. E agora? Porque tá na minha aqui, cara. Deixa eu voltar. Será que entrou? Qual tela que tá aparecendo aí? Não, agora é positivo. Agora positivo. Tá. Legal. Avisa qualquer coisa aí que eu não consigo ver. Tranquilo. Então, esse é um posto de gasolina, só que a requerente era herdeira do cara que alugava para esse cara do posto, e ela nunca foi.
mora lá, tem outros negócios, ela preserva a identidade dela, uma pessoa bem de vida, ela só recebe os aluguéis, ela recebe herança, mantém contato lá com o dono do posto e recebe os aluguéis para ela, muito bem, né? Então, o que aconteceu? Quem que conhece a mulher aí? Me fala. Ninguém conhece a mulher. Então, assim, eu chego lá e pergunto, assim, o imóvel não me diz nada sobre a mulher, não temos retratos, não temos nenhum indícios que a mulher é possuidora. A única coisa que temos é um contrato de locação, tá, no processo, mas é a única coisa que eu tive. Perguntei para umas 3, 4 pessoas ali no local, elas me confirmam que esse posto existe há muito tempo, há mais de 15 anos, eram outras bandeiras, ok. Então, o posto ok, ele está lá há muito tempo. Entendeu? Isso eles conseguiam me dizer, tá? E existe o contrato lá de locação no processo. Só que também existe uma certa coisa assim, eu não posso falar que aquele contrato ele é válido, ok? Então, eu posso falar sobre o que eu estou vendo, sobre as informações que eu estou conseguindo. Aí o juiz, se ele quiser, ele valida o contrato lá de locação ou não, ok? Então, só que ainda eu tinha um tiro aqui para dar. Lógico, o dono do posto não estava lá, falei com o gerente do posto, peguei o telefone do proprietário do posto, liguei para ele, eu falei, tudo bem, estou regularizando um imóvel ali. Ele falou, tá, para tal pessoa, eu alugo o imóvel dela. Tudo bem. Então, isso foi a informação e era o máximo que eu conseguiria mesmo. Não tinha mais como conseguir. E eu coloquei isso, né? Então, nós precisamos, é que nem eu coloquei naquela outra informação, esses são os fatos e as circunstâncias que eu tenho. Não posso fazer milagre, né? Não posso dizer que realmente eles têm a posse. Não sou eu que vou decidir, é o juiz. Eu vou falar que o proprietário do posto, ele disse que aluga de tal pessoa há tanto tempo e vou falar que tem um contrato de locação lá. O juiz que vai decidir se tem a posse ou não. Nós só estamos explorando os fatos e circunstâncias. Nós não precisamos e não devemos nos comprometer, principalmente com julgamentos, que não são fatos, ok? Então, isso é uma boa e importante lição. Aqui é no Catumbi, ali, né? Ali atrás, aquelas paredes de tijolinho, um imóvel enorme que era da antiga Nestlé. E o cartório, na hora que aqui em São Paulo é o seguinte, temos acho que é uma portaria conjunta da primeira e segunda vara de registros públicos, elas são várias especiais e muito boas, que elas determinam o seguinte, para os cartórios de registro de imóveis. Assim, né, é um processo ali, né, no processo de usucapião e retificação. Assim que eles recebem que o processo é autuado, o juiz o escrivão nem fala nada, vai direto para a informação dos cartórios competentes. O que o cartório competente fez ali? Ele jogou as informações assim, fez a busca por indicador pessoal, ou seja, Nestlé, e me jogou tudo que era da Nestlé. Cara, eu tive que montar um quebra-cabeças, mas aí é outra questão, aí é análise de domínio, mas como esse caso é bem interessante, eu juro, eu já vou mostrar ele para vocês, tá? Tá aqui no slide. Então, ainda vamos falar de posse, ok? Mas aquela outra coisa, que talvez até responda as perguntas aí do nosso amigo. O imóvel que ele estava pedindo era parte desse daqui que está... Você vê esse prédio maior aí, central, certo? Essa edificação. Tem uma igreja ali no térreo e tem alguns apartamentos e unidades comerciais mesmo, né, ali. Ok. O que o cara fez? Ele adquiriu imóveis do Capenga, incorporou o imóvel que ele já era proprietário do lado e subiu a edificação. Ok, beleza. Ele colocou fotos ali do imóvel, como que era antes, contou que ele comprou e somou a posse dos antecessores, que é válido, ok? Então, por exemplo, assim, você comprou imóvel, tem 2 anos de posse, não deu tempo lá que era necessário, mas nesse caso ele falou, não, mas eu quero somar a posse de quem eu comprei o imóvel. Então, somou a posse de 1, de 2 e deu o tempo que ele queria lá e pediu, ok? Só que o que acontece? Aquelas fotos todas daquele imóvel antigo, eu não ia
consegui achar lá, porque o imóvel é totalmente reformado, né? Então, já era um documento que eu tinha no processo que eu não conseguiria validar por lá, ok? Então, e assim, uma situação bem estranha, bem diferente. Só que como no Usucapião a gente precisa confirmar também quem são os vizinhos de parede, porque o que está em caso aqui, o que vai ser julgado, né, decidido lá no final, é a conversão em título, né, da posse da pessoa, tem a ver com uma linha divisória de propriedade, e a gente não pode ferir o direito de terceiros, então nós precisamos identificar todos os vizinhos de parede, ok? Então, de praxe, eu vou num lado, falo, oh, você é inquilino, você não é inquilino, você é o proprietário, qual que é o seu nome? Ah, tal, beleza, anoto outro, e aproveito, já pergunto se é antigo ali, e já pego as declarações também como testemunhas, ok? O que eu fiz? Fui nessa casinha aqui do lado, desse portãozinho aqui, tudo é portãozinho, caramba, do lado, você tá olhando aí a tela, do lado esquerdo, tá? De quem da rua olha para o imóvel. Essa é a referência que costuma se falar. E a senhorinha falou, ah, não, isso daqui era o lote aí do lado era um lote só. Ah, legal, então possivelmente tem a mesma origem, né? É. E quem morava aí era tal pessoa. Deu, mas essa pessoa não tá ali no processo também. Ah, morou muito tempo, só que o casal morreu. E daí o neto veio morar aí. Ah, então tá. Bom, até então tem continuidade. E tem um certo tempo. Ah, sim, mas o que aconteceu, senhora? Então, aconteceu que daí esses netos, o neto veio morar, só que ele trouxe a mulher e os dois foram presos e o imóvel ficou abandonado. Então já tem uma descontinuidade aí, interessante, hein? Mas mesmo preso, ele começou a alugar para um ferro velho. Só que o ferro velho teve problemas, quer dizer, começa ali o start da posse de novo, naquele tempo que entrou o ferro velho. Só que o ferro velho ficou por um tempo, só que como era muito abandonado, teve muitas denúncias, e o imóvel ficou desocupado por um bom tempo, né? Teve ratos, isso a mulher falando, hein? Daí eu tive que contratar uma empresa para tirar os ratos, daí comecei a cuidar do imóvel, botar fogo. Ela que vendeu o imóvel, tá, gente? Ela falou, daí eu vendi o imóvel. Então, tipo assim, ela ficou incomodada com a situação do imóvel ali e ela vendeu o imóvel que ela nem possuía, né? Uma vez ela fez a limpeza. Deu, então tá bom, entendi, né? Então, daí eu coloquei isso no laudo. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei isso no laudo, né? Então, falando que aquela posse velha que estava somada, ela não tinha que ser considerada, né? Porque não era a pessoa que vendeu exatamente, né? Que estava na posse, né? Existiam outras pessoas que deveriam ser citadas que realmente tinham a posse, né? E que não daria tempo de posse ali pela posse dele e do tempo que a mulher vendeu, né? O que aconteceu? Assim que eu entreguei o laudo, o juiz pede, né, para as partes se manifestarem, para ver se está tudo ok, se vai contestar ou impugnar, e adivinha, eles pediram extinção do feito. Por quê? Corria um sério risco daqueles possuidores anteriores serem notificados, isso poderia ser prejudicial. Muito espertos, eles pediram para extinguir o processo. Ou seja, não dá para acreditar fielmente no que está no processo. Isso, assim, foi sorte eu ter falado com a mulher? Mais ou menos. Porque depois eu não fiquei contente, quer dizer, eu já estava desconfiando ali da situação, conversei com mais 2 pessoas que confirmaram a mesma história. Então, assim, não dá para fugir da verdade, gente, tá? Diga sempre a verdade, porque se eu for nomeado, eu vou chegar na verdade. Espero que isso também seja parte faça parte de vocês, tá? Então já falamos bastante de posse.
eu vou voltar aqui para a situação de domínio que eu falei lá do posto de gasolina. Então, muito bem, consegui identificar aqui ali como que era a posse, e agora tem que analisar o domínio, que eu já falei, que é o quê? Quais os títulos que atingem a posse do imóvel. Bom, para começar, a mulher, que nem eu falei, ela tinha ganhado aquilo de herança, nunca tinha ido no imóvel, e ela falou, bom, o imóvel que eu estou pedindo é esse, porque é isso aqui que é isso que está no contrato de aluguel, é o posto de gasolina imóvel, sei lá das quantas ali, né, do Catumbi. Ok, tá? Só que daí, observando os títulos, eu reproduzi tudo aquilo que eu falei que eu tive que montar um quebra-cabeça, que o cartório largou na minha mão. Eu falei, bom, então esse registro está aqui, aquele está ali, esse daqui está ali, esse daqui não faz parte, e descartei muitos registros. Então, foi uma leitura insana. Isso daqui que vocês estão vendo é fichinha perto da análise realmente que eu fiz. Então, também segue essa dica. Às vezes as pessoas não vão ver tudo que está por trás dos bastidores, porque não compensa eu colocar aqui tudo, né? Eu tenho que ser direto pro assunto, tá bom? Eu falo isso assim no próprio laudo, que a gente tem que ser conciso, a gente tem que procurar uma linguagem que as pessoas entendam, né, de forma rápida, porque a gente tem que entender que as pessoas que estão lendo, elas não são peritas, né? Estamos falando de pessoas que não são técnicas exatamente. Pode ter muitos especialistas sim, né? A gente não pode subestimar, mas nós precisamos procurar uma linguagem bem mais simples da questão. Então, e mesmo olhando, tem muitos aí que vão falar, nossa, mas isso é simples? Né, isso foi a forma mais simplificada, tá? Então, você pode perceber, não sei, o mouse não sei nem se passa aqui na tela, né? Mas existiam dentro daquela área do posto, que é assim vermelha, outros registros que não era de propriedade dos pais da requerente, assim, que não tinha nem contratinho, nada, era de outras pessoas. Olha que interessante. Ou seja, quando o posto ele foi alugado, instalado, ele foi construído em imóveis tanto lá que os familiares da requerente eles adquiriram, quanto de outros. E isso ela não tinha ciência. Então, por isso que é importante sim a perícia, para ela não interferir em direitos de terceiros. Então, eu identifiquei, separei então ali o que estava dentro daqueles imóveis, correto? Só que ainda temos uma coisa a observar. O que está em verde aqui é o registro que atingiu o posto, tá? Só que você percebe uma diferença no alinhamento, que está em vermelho, que é o real, e o verde. Daí isso daqui me foi estranho. Por que o título ele avançava o alinhamento? Daí, poxa, então pode ter havido alguma desapropriação que não foi registrada, ok? Só que então como que fazemos para investigar? Além de colocar os títulos por cima do levantamento. Ah, eu não comentei isso aqui, gente. Isso aqui é o levantamento topográfico. Eu falei que era essencial. Porque o imóvel precisa ter a descrição perfeita do que está lá no campo, tá? Então, se você for pelo título, você teria um erro muito grave nesse caso. Então, eu peço uso campeão da inscrição tal. Daí o perito vai lá e não faz o levantamento. Olha o erro que ele ia correr aqui. Ele não teria essa análise e poderia até ser, né, que fosse deferido o pedido, lá na frente ver que está errado, anula tudo, gente. Então, é um risco muito grande, não compensa, sempre tem que ter levantamento, tá bom? E bem feito. Por isso que eu contrato um topógrafo à parte, tá? Um parceiro, e não dá para se arriscar a fazer, tá? O levantamento, deixa para o profissional habilitado. Enfim, vamos falar dessa interferência. O que aconteceu? Eu peguei um mapa topográfico do município de São Paulo, da Sara, de 1900 e bolinha, década de 30, cara. E verifiquei que antigamente, realmente, o alinhamento era ali. Então, realmente houve alguma desapropriação. Ok, confirmei isso. Então, assim, aquilo lá, então não foi registrado, sei lá mesmo se foi uma desapropriação, a conclusão é a seguinte: a prefeitura já está possada daquele trecho há muito tempo. Não preciso nem falar do tempo, porque os autores não estão mais na posse daquilo no momento da vistoria, ok?
Eu posso até, na verdade, até vi no Google todas as imagens até do Google, que acho que é de 2000 e pouco, já me confirmam aquilo. Então, desde 2000 e pouco, o alinhamento já estava ali. Então, perfeito. O que não está na posse, eu devo excluir, tá? Porque já é apossamento da prefeitura. E bens públicos, apossamento público, qualquer coisa público, não é passível de uso capião, ok? Então, essa é a planta final, já com a exclusão da interferência com a área pública e daqueles títulos que não eram dos parentes da autora. Então, perfeito, análise realizada, e eu acho que vai ter muita pergunta disso daí. Então, vamos para o próximo caso. Esse daqui eu adoro falar desse daqui. Esse daqui é lá na Lapa, tá? Então... Reinaldo, Oi? só te interrompendo um pouquinho aí. A gente já está aí com mais de uma hora de live, né? O pessoal está aí, o pessoal está perguntando bastante aí. E eu sei que você deve ter alguns casos ainda para frente e tal. Bem bacana essas situações que você falou, já, né? Mas eu já, não interrompendo, mas já falando aí para a galera que está nos assistindo e que vai ver essa gravação aí que vai ser postada, que vai ter a parte 2, né? Porque fala, nossa, mas já tem uma hora, a gente escorreu aí bastante assunto, então a parte 2 é porque tem muita coisa, né? O Reinaldo aí, ele tem muita experiência mesmo, eu tô vendo você falando aqui, eu falo, meu, imagina se fosse um processo de justiça gratuita, como é que ficaria? Né? Pô, você teve um baita trabalho aí, desmembrar a matrícula, ver quem é possuidor, quem não é, para receber R$ 300, mano. Sem condição, né? Sem condição. Então, cara, eu falei, você falou, né? Tem que ler o processo, já é uma puta de um trabalho, né? Um baita trabalhão. Imagino depois fazer o levantamento topográfico, fazer esses confrontantes, etc, etc, etc. Aí você já falou de domínio, você já falou de posse, você já falou, meu, muita coisa. Mas eu só interrompi um pouco, não sei como é que está aí a sua programação aí, se tem muito mais coisas, tá? Se estiver finalizando também, sem problema, vamos embora, vamos finalizar o assunto, que semana que vem tem mais, né? Tem que ver como tá o ânimo da galera aí, porque deixa eu ver aqui. Deixa eu só ter essa noção. Eu acredito que o Lucas consegue falar para a gente aí de uma forma geral. Por exemplo, às vezes o pessoal já está meio cansado, se quiser partir para as perguntas, teria um tantinho mais de assunto aí. Tem mais algum? Qual é melhor? Tem. A gente tem mais uns 10 minutos. Acho que tem muita pergunta. Tem perguntas específicas, tem perguntas abertas, fechadas. Acho que você está dando um bom overview de todo o cenário. Tá de parabéns aqui. Mas tem uma pergunta até aqui que o pessoal... Deixa eu até ler aqui. Eu falei que o Reinaldo é especialista. Então, a gente não usar. Eu costumo dizer assim, Reinaldo, que a gente não entra no jogo para brincar, né? A gente entra para ganhar e para fazer correto, que é o que você está dizendo aí, né? A gente não tem enrolação. Mas assim, é melhor encerrar aqui, depois em outra oportunidade a gente apresentar mais e vamos para as perguntas, ou vamos responder algumas perguntas e ainda tem mais um tempinho? Vamos ver aí que o Lucas vai falar, né? Vamos fazer o seguinte. Oi? Tem que mandar, Lucas. Eu acho que o pessoal está falando aqui que caiu a conexão. Deixa eu ver aqui. Ixi. Foi aí? Não, Reinaldo. Pode falar. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, selecionei 2 perguntas, e como que a gente faz? A gente faz essas 2 perguntas, e aí a gente faz meio que encerra por hoje, e aí já para a semana que vem a gente põe essa parte 2 aí. O pessoal ficou bem curioso de todos os teus contextos, as tuas histórias, né, os seus cases. Tem até o pessoal que falou aqui que
Putz, eu tenho um caso parecido e perdi o cabelo. Ixi, apareceu Mas alguém aí que foi prejudicado por algum caso que eu coloquei aqui. Chegou algum e advogado e falou: Putz, foi você que me ferrou. putz, não, eu acho que advogado não apareceu ainda não. Mas ó, tem uma pergunta aqui que é do Heitor, ele fala assim: quando o cliente Ô, já Lucas, possui mas peraí, tá no YouTube? Eu recebi alguma coisa aqui que acho que caiu, né? Ou não? Voltou já? ele é que aqui eu estou no servidor, eu consigo pegar e tá gravando e eu já subo para o YouTube. Então agora a gente você responde essas duas, a Ah, gente tá. encerra e taca pau. E aí eu já subo para o YouTube, fica tudo ok. Aham. Mas a pergunta é o seguinte: quando um cliente já possui um recibo de compra e venda, e quer obter a escritura, ele deve requerer o uso capião? Se ele tem o quê? O cliente já possui um recibo de compra e venda e quer Esse- obter a escritura, ele deve requerer o uso capião? Então, acho que, em primeiro lugar, ele tem que consultar um advogado, um bom advogado, ok? Porque existem infinitas possibilidades, que nem eu falo, o uso capião é um tipo é uma dos três tipos de aquisição. Então, ele tem o recibo, mas ele tem um contrato e todos os recibos ele pode entrar com uma adjudicação compulsória, pode resolver, né? Então, depende, ele vai consultar um bom advogado e esse advogado vai olhar toda a documentação e vai falar, olha, vamos para esse caso aqui. Um bom advogado vai saber orientar qual que é o melhor caso com o que se tem. Pô, legal, legal. Eu acho que, o Reinaldo, eu tô olhando aqui, realmente o YouTube caiu, derrubou alguma coisa deve ter acontecido, mas a gente finaliza por hoje. Deu 1h23 de live. Eu vou deixar a parte 2. Assim, se você puder, depois eu vou subir a gravação, você vai ver os comentários subindo. Teve muito feedback positivo. Eu, mais uma vez, quero agradecer o seu tempo, professor Reginaldo. Mas vai ter a parte 2 aí. Parte 2 a gente vai marcar já para as próximas semanas e eu quero contar com vocês. Beleza, Reginaldo? Pode contar comigo e a gente vai responder tudo e vamos continuar para fechar essa parte aí para ninguém ficar com dúvida e ver todos os casos aí. Vai que alguém aí fala, poxa, você me ferrou, hein, cara. Fechado, fechado. Então, obrigado, gente. Até as próximas semanas. Valeu! Abraço. Foi, encerrou.